Muito se fala sobre a vaca da Índia. Sim, para os hindus a vaca é sagrada, sendo considerada até mesmo uma mãe e descrita como sendo a morada dos devas, os seres celestiais divinos. A própria deusa do planeta Terra, Bhumi, ou Prithvi, assume a forma de uma vaca. Bhumi se casa com Prithu Maharaj, que é como um avatar de Vishnu. E ela também é descrita como a segunda esposa de Vishnu, junto a Lakshmi Devi. Então é por isso que a vaca é sagrada? Na verdade, não. Ela é sagrada porque ela é o animal mais dócil e mais benéfico para a humanidade. Primeiro, porque ela nos dá o leite, que nutre o nosso sistema nervoso central. É o símbolo da maternidade. Se bebemos o leite, a vaca é considerada nossa mãe dentro da cultura védica. E o leite produz diversos alimentos, como o iogurte, o soro do leite, os queijos, o ghee, que é a manteiga clarificada, muito importante nos rituais védicos. A vaca também provê o esterco como adubo na agricultura, e sua urina e esterco são antissépticos. O touro provê tração animal, tanto o arado para o desenvolvimento da agricultura, quanto o carro de boi para as viagens e comércio. O arado e o esterco possibilitaram o desenvolvimento da agricultura e, com isso, o próprio desenvolvimento da civilização. Tudo após a domesticação bovina. As escrituras mencionam que os raios dourados do sol penetram na corcova da vaca e ela tem um nadi, um canal de energia solar que nenhum outro animal possui. E este nadi leva os raios do sol até o leite na forma de ghee. Por isso que o ghee ele é radiante como o ouro. Ele é um alimento considerado solar. Bhumi Devi ela é chamada de Prithvi por ser a esposa de Prithu Maharaj. Existe uma vaca mística também nos Puranas chamada Surabhi, que é a vaca de Vashista e também descrita como a vaca de Jamadagni, o pai de Parashurama, entre outros rishis também. Então, às vezes, poderia ser também uma espécie de vaca, não somente uma vaca. E é dito que essa vaca ela provê o leite que confere a imortalidade, o Amrit. E ela também realiza desejos, sendo assim também chamada de Kamadenu. É dito que ela saiu do passatempo do oceano de leite. O batimento do oceano de leite é um passatempo que eu quero contar aqui para vocês num próximo vídeo. Na tradição védica existem as saptamátricas, as 7 mães, que são considerados que todos nós temos 7 mães. A primeira delas é a nossa mãe biológica. A segunda é a nossa parteira, que também poderia ser a babá ou a ama de criação. A terceira é a esposa do guru, ou a própria guruji. Depois é a vaca, depois a rainha, as brahmanes, as mulheres brahmanes, e por último, o próprio planeta Terra. Essas são as nossas 7 mães. Na Índia, a vaca não era apenas um animal que dava leite e ajudava no trabalho, mas também um membro da família, até mais do que um animal de estimação. Os currais eram junto às casas nas comunidades que cultivavam vacas, como na região de Mathura, que era um grande produtor leiteiro na província de Vrindavana, onde Krishna, o supremo deus hindu, o próprio Senhor Vishnu, nasce e vive os seus passatempos infantis como um Gopala, um vaqueirinho. E Krishna ama muito suas vacas, a ponto delas jorrarem leite ao verem o menino correndo e o seguirem pela sua flauta. Por isso ele é chamado Govinda, o amigo das vacas, o bem-querente, o protetor das vacas e dos sentidos. Na cultura védica, matar uma vaca é um pecado tão grande quanto matar uma mãe,
ou a um Brahmana. E é o dever dos reis protegerem as vacas e touros idosos e feridos nas goshalas, que são como currais, onde elas podem ser mantidas e cuidadas. Hoje essas instituições ainda existem na Índia, mas são mantidas por templos e órgãos privados de devotos generosos. A vaca ocupa um lugar de destaque nas famílias, criada com afeto, como se fosse um animal de estimação. Seus filhotes não eram castrados e tinham direito ao leite direto das tetas da mãe. Muito diferente dos métodos atuais da indústria de laticínios. A vaca e sua prole era parte da família dos lares indianos. A relação afetiva era intrínseca entre a mãe vaca, seus filhotes e a sociedade. Os tourinhos nunca eram castrados para engorda e criados com carinho nunca foram um perigo para a sociedade. Também não eram instigados a duelar até a morte para entreter as massas, como nas touradas e nas populares festas do boi. Ele servia de tração animal e era venerado. Até hoje é possível ver touros mansos nas ruas da Índia, fortes, imponentes, mas mansos. Sim, touros sem terem sido castrados no meio dos mercados da Índia. O Ayurveda considera o leite da vaca, em específico o ghee, como grande nutriente essencial à vida plena. Mas a vaca não deve ser explorada. Ela nos dá o leite, ela é nossa mãe. Como você pode comer sua mãe? Esta é a lógica da lei do karma, e por isso existem milhares de doenças que advêm do consumo de laticínios e carnes em conjunto. Ghee, a gordura do leite pura, sem nenhuma proteína láctea, é a melhor gordura para consumo humano. E para os veganos de plantão, eu digo que terminar com o consumo de leite na sociedade humana não é o que vai salvar as vacas. De fato, se isso ocorrer, as vacas serão abatidas. Ninguém vai criar vacas sem poder tomar leite ou vender e ter lucro. E na natureza a vaca não sobrevive. A vaca está intrinsecamente ligada à sociedade humana há milênios. Se as pessoas não consumirem leite, as vacas simplesmente serão descartadas. A solução é sim o retorno da agroecologia familiar, o sistema védico que os teosofistas, como Albert estudou na Índia e Rudolf Steiner popularizou no Ocidente, criando um grande nicho de mercado. O lacto-vegetarianismo é a dieta apoiada pelo Ayurveda como sendo sáttvica, benéfica, pura e nutritiva. Mas claro, a vaca deve ser respeitada na sociedade como um todo. Pela vaca ser sagrada para os hindus, os invasores e conquistadores islâmicos costumavam matar as vacas, e até hoje um grande mercado negro existe, onde roubam-se vacas de ruas e de pobres fazendeiros e as abatem em bairros islâmicos ou as vendem para Bangladesh, um tráfico que movimenta milhões todos os anos. No Brasil, a vaca é apenas um produto a ser explorado e consumido, enquanto o cachorro ocupa a posição de destaque. Não seria exagero dizer que o Brasil adora os cães, assim como a Índia adora as vacas. Os cachorros também são sagrados em algumas linhas hindus e celebrados, mas não tão universalmente como as vacas. E no Brasil, muitas pessoas também gostam de vacas, mas ela em geral é vista como algo descartável, um produto, e seu nome também significa como que um palavrão. Ao contrário, já matar um cachorro no Brasil é um crime e às vezes pode levar ao linchamento público, como já teve alguns casos. Socialites levam seus cães a pet shops, salão de beleza, fazem festas de aniversário e limpam as suas sujeiras. Adorar é servir. E se estamos servindo o cão, estamos adorando o animal.
Nada contra, eu amo os cachorros, mas eu também amo as vacas e amo muito mais. As vacas são animais dóceis, nos alimentam há milênios e, segundo o Ayurveda, o leite nutre o nosso sêmen e o nosso sistema nervoso, sendo a sua gordura, o ghee, considerado um dos alimentos mais nobres. Sem os touros, a própria agricultura não teria sido desenvolvida como foi, ao usar o arado de tração animal e o esterco como adubo. Sem o leite, o ghee, o iogurte, a nata, etc., a alimentação vegetariana seria sim muito mais difícil de ser seguida em larga escala. As vacas apenas precisam ser tratadas com dignidade. Suas vidas não devem ser escravizadas na indústria leiteira e depois descartadas para o abate. A agroecologia védica faz da vaca um animal doméstico, um membro da família, uma mãe que nos nutre com seu leite. Os cuidados para com a vaca e o seu bezerro devem ser os melhores possíveis. Ah, mas as vacas na Índia são maltratadas. Bom, é verdade. Existem muitas vacas de rua na Índia. A Índia foi invadida e colonizada por islâmicos e cristãos por séculos. Ambos estabeleceram abatedouros de vacas e búfalos. Após a independência, ela caiu vítima de uma narrativa supostamente secular, em que todas as tradições hindus foram deixadas de lado pelo governo e as tradições cristãs e islâmicas foram propagadas pelo governo secular em nome de proteger as minorias. Apenas recentemente isso tem mudado. Então, muitos fazendeiros, pela pobreza extrema, não têm como sustentar as vacas idosas e os touros após a modernização da agricultura e as abandonam nas ruas. Mas mesmo assim, muitos indianos as alimentam. E não é muito diferente de um cão de rua no Brasil. Come de tudo. E sim, existem milhares de goshalas na Índia, por toda a Índia, e são custeadas pela população hindu e por instituições religiosas. No Brasil, muitos cães de rua maltrapilhos existem, e nem por isso podemos dizer que o Brasil maltrata os cães. A montaria do Senhor Shiva é conhecida como Nandi, e é um touro. Muito popular, em todo o templo do Senhor Shiva você vai ver uma estátua de Nandi na frente do Shiva Lingam. Representa o Dharma. O touro, ele é a própria encarnação do Dharma. Assim como a vaca é a encarnação do planeta Terra, o touro é considerado a encarnação do Dharma. E é dito que Kali Yuga começa quando o rei demoníaco Kali Maharaj começa a torturar o touro, que representa o Dharma, e suas 4 patas, sendo que o rei demoníaco Kali Maharaj estava cortando as patas do touro Dharma e ele tinha cortado 3, né, que representa a justiça, a verdade e a austeridade. E só sobrou uma pata, porque Parikshit Maharaj, o rei da época, o rei védico da época, neto de Arjuna, ele impediu com que Kali Maharaj cortasse a 4ª pata do touro Dharma. Então representa isso que a religião, o Dharma em Kali Yuga, ele perdeu 3 patas, ele perdeu 3 pilares, ele só sobrou um pilar, que é o pilar da esperança, da misericórdia divina. E você sabia que a vaca indiana, as raças de vaca indiana, os bovinos indianos, são diferentes dos bovinos ocidentais? Que na verdade os bovinos ocidentais são uma mutação ocorrida ao longo de vários séculos de domesticação no Ocidente? Existem várias raças de vaca indiana e elas se diferem por terem uma corcova e também pelo seu leite. O leite das raças indianas ele é chamado de leite A2, enquanto que os leites da vaca ocidental é chamado de A1, que diferem em grande suas propriedades nutricionais. Então as raças indianas como o Gir, Tarparkar, Kankred, entre outras, podem produzir um pouco menos de leite em questão de quantidade comparado às raças ocidentais como a Jersey e holandesa,
mas a sua qualidade é muito superior, segundo o Ayurveda. Então o Ayurveda ele não recomende o leite, ele fala que a proteína do leite pode criar muco, principalmente para o biotipo kapha. Eu vou fazer um vídeo sobre a Ayurveda futuramente e a gente vai entrar um pouco mais nessa questão dos laticínios, porque para alguns biotipos o laticínio, especialmente o leite e o queijo, ele pode fazer mal. Mas o ghee, a gordura do leite, ele é benéfico para qualquer biotipo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilha e até a próxima.